Por que nascemos chorando? Há quem não chore ao entrar aqui nesse buraco escuro do mundo. Apesar de termos dias e noites, parece que a noite mora em nós. Mas a noite pode ser positiva dependendo do que se faz com ela. Percebam, a gente da espiritualidade, a gente se arrisca destemidamente para quebrar paradigmas científicos, religiosos e políticos. Mas não por preconceito, e sim por preocupação de como as coisas andaram. Você sabe que a vida em si, essa vida de cotidiano, de acordar, dormir, trabalhar, voltar e repetir tudo de novo, por ser repetitiva, ela não parece ter um propósito definitivo. Tudo está sempre mudando, mas ao mesmo tempo no mesmo círculo. Então é um monte de mudança em leis, em comportamentos, em moda, relacionamentos agora são bem diversificados, está bem complicado, mas a gente se acostuma dentro da rodinha, chamada mundo físico. Mas a gente tem algumas afirmações que vêm de convicções, porque o espiritualista ele vai além do óbvio. Do óbvio que na verdade é subjetivo. Esse parâmetro que a gente segue, a cartilha da vida cotidiana, da sociedade, que na verdade é egoísta, individualista. Cada um se acha o top das galáxias. Mas vamos lá. Para nós, a espiritualidade, a gente compreende assim porque a gente vê. Como você vê? Vá atrás que você verá também. Dicas não faltam da nossa parte. A gente tem dicas para todos os gostos. De vez em quando até a gente junta um pouco dos vícios sociais, a crença de cada um, a ciência, a cátedra e também até um pouco de política. Tem, inclusive, o nome desse canal é Ordem Sinárquica. A sinarquia é a política primordial. É onde tudo começou para organizar para nós estarmos aqui agora falando. É algo meio difícil de entender, porque lida com excentricidade de pensar. Primeiro pensar para depois se conscientizar. Quando você pensa bem, a ponte te libera a entender, ou melhor, compreender. Então, para nós, tem dois caminhos que acontecem para que estarmos aqui agora, falando, respirando. Se o sujeito ele nasce, há uma necessidade do nascimento físico, para nós é porque ele tem um resgate, um registro, que não é uma punição, é apenas uma reportagem sobre o que ocorreu. É como reabrir inquéritos sobre a vida. Porque até hoje os próprios das cátedras não conseguem dizer o que é a vida, da onde ela veio. Porque daí entraria no âmbito da religião. E a religião tem poder temporal. E daria uma abertura arbitrária a algo político linear. Então vamos descartar isso. Vamos pensar além. Para nós espiritualistas, o ato de nascer configura que aquela criatura, a consciência do ser, não subiu definitivamente. Vejam, não quer dizer que não visitou o Supremo,
mas não tem ainda outorgue para permanecer, porque até mesmo porque não tem consciência para suportar o alto. Então ele deve, de novo, reaprender tudo, se esquecer e entrar na linearidade. Esse mundo que a gente, né, vê e acha objetivo. Se fosse objetivo, ele permaneceria. Mas tudo bem, é outro assunto. Para nós, tanto aquele que teve uma alforria, teve um tempo num estado mental elevado, e aquele que baixou todos os níveis, ele volta para cá. Mas não chorar no nascimento configura alguma anomalia? Para a ciência, a própria ciência, que é cética nesses assuntos, ela afirma que nem sempre, é muito raro, alguém que nasceu não chorar. O bebê sempre chora, por N fatores. Claro que há também o fator técnico, biológico. É aquela entrada pequena, mas aqueles que não choram, a própria ciência diz que é raro, mas é normal, desde que o bebê esteja com seus traços vitais todos operantes. Ponto. Descartamos agora a opinião científica. Agora vamos para a opinião consciencial da coisa. Quando uma criança nasce e ela não externa sentimentos, né, potenciais, como o pânico de agora ter que respirar, não está mais no ambiente água, está no ambiente luz, fogo e ar, em conjunção, agora dentro do seu bioma, seu ecossistema individual. Mas ele não chorar, para nós, configura aquele que teve uma elevação momentânea, talvez muito curta, e baixou de novo porque não está totalmente preparado. Mas a grande massa que nasce aqui é por fatores kármicos e não dármicos. Quando a criatura chora, o que está acontecendo? Você imagina você acordar de um pesadelo. Você teve um sonho horrível e você acorda aos prantos ou em pânico. Isso para nós é análogo ao nascimento, lágrimas, tanto da mamãe como da criatura que dela nasce. Então nós podemos afirmar aqui que se fosse apenas problemas lá, né, biológicos, que fazem a criança sempre nascer, parece que já triste, aos prantos, toda criança choraria quando nasce. Mas não é o caso, não é algo generalizado. Muitas crianças, porém raras, perto da grande massa, não choram. Ah, é porque o buraco é diferente? Não existe corpo físico saudável que não funcione analogamente a outro organismo tão saudável quanto. Mas tanto aqueles que choram e nascem na tranquilidade, por o fato de apenas estar nascendo, já configura para nós da espiritualidade, que vamos mais além, registros a responder. Da mesma forma, quando você tem uma dívida, você responde por ela. Ah, mas a criança é de menor, a criança ela é inocente, como ela vai responder por si?
Essa criança, para nós, era um adulto que estava lá no dito umbral dos espíritas ou um nível mental muito baixo que a religião chama de inferos. Muitas culturas, acredito que quase todas, creem nesses estados mentais, para não dizer lugares. Fica subjetivo colocar lugar, endereço em algo transponível, indescritível, apesar de poder ser detectado visualmente. Então, analise. Por que você chora? Agora você, adulto, você chora devido a algum escape, algum trauma. Os traumaturgos aí, né, usam isso inclusive como profissão, bem remunerada. Né? Nada contra, só estamos fazendo um reporte, um inquérito aqui, espiritual da coisa. Então você pense. E quando você está tranquilo? É porque nada está lhe incomodando na sua psique. Então você vai entender, por exemplo, na minha família já aconteceu, um dos meus filhos nasceu sem chorar. É tão raro uma criança nascer sem prantos ao entrar aqui, quanto é raro uma alma se elevar. Então, quando acontece, nós da espiritualidade analisamos, mas com abertura. Não é como o médico. O médico estranha. Não chorou? Deve estar tendo uma parada cardiopulmonar. Aí vai lá o médico, né, muito sábio, e descobre que ele estava equivocado, na maioria das vezes. Claro que há exceções. Então, não estranhe você chorar hoje, se você já nasce aqui chorando. Espero ter vos elucidado sobre a vida que você tem após vir de lugares que você nem imagina. Paz reverencial a todos.